Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Sábado, os caras da OEA vão embora. Hoje tiveram a reunião com o ex-presidente Bolsonaro. Ele explicou tudo o que aconteceu, então eles vão ter um relatório bem pesadão para entregar ao governo do Trump. E depois disso, vamos ver quais decisões serão tomadas. Um fato: o Careca não vai mais para os Estados Unidos. Se for, corre o risco de ir para o xadrez, né? Isso aí são os próprios, a turminha ali do PT que falaram. Se eles falaram isso, é porque eles sabem qual regime o brasileiro vive, né, pessoal? Não é assinante do Revista Oeste, chama eles lá, ajude esse canal a crescer ainda mais. Bom, Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o representante da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca. Segundo o site Metrópolis, durante o encontro, Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ajusta depoimentos, faz pesca probatória, prende suspeitos sem denúncia formalizada e persegue integrantes da oposição ao governo Lula por meio de inquéritos do STF. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro declarou que Pedro Vaca fará um relatório sincero sobre o que está acontecendo no Brasil. Carlo Cauti, de volta ao estúdio de Oeste Sem Filtro, aqui em São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos aproveitar os seus conhecimentos em relações internacionais, Cauti, você que é professor desta cadeira, desta disciplina, para falar um pouco sobre os efeitos práticos deste relatório da OEA. Acho que muita gente está se perguntando, essa semana toda aí a gente acompanhou, fez a cobertura aí muito próxima desses encontros que Pedro Vaca teve em Brasília, Rio de Janeiro e hoje também em São Paulo. Agora, conta para a audiência, que acho que muita gente tem dúvida. Há um prazo, por exemplo, para essa comissão da OEA apresentar o relatório, 6 meses, 1 ano ou não? Outra coisa, onde esse relatório será publicado? As pessoas terão acesso? É público? Outra dúvida também, em sendo publicado esse relatório, quais são as possíveis penalidades que podem ser aplicadas ao Brasil por outros países? Cauti, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Alexandre. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, a OEA ela não tem um poder de impor alguma coisa para os seus países membros. Uma organização que reúne os Estados americanos já teve um papel muito relevante em denunciar. No passado já denunciou violações dos direitos humanos, abusos da liberdade de expressão. Por exemplo, um dos últimos relatórios sobre a liberdade de expressão produzidos pela OEA foi sobre Cuba. E o relatório, estava dando uma olhada aqui, é de 2022, se não me engano, e o relatório fala justamente que há mais de meio século, Cuba é governada por um regime de partido único e o Estado restringe de forma severa a liberdade de expressão, associação, reunião, etc. Ou seja, a OEA denuncia aquilo que está acontecendo nos vários países onde essa liberdade é coibida. E é muito provável que o representante especial da OEA, o Pedro Vaca Villarreal, que está aqui no Brasil, faça a mesma coisa com o Brasil. Denuncie para os países membros da OEA, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, todos os países do continente americano, menos a Venezuela que saiu. E para o mundo inteiro, que no Brasil não temos um Estado democrático de direito, que no Brasil não respeitamos o artigo 13 da Carta da OEA, que prevê que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Na base disso, os outros países membros da OEA, então os membros da organização, podem tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, nenhum país vai querer ter programas de cooperação cultural com um país que tem esse tipo de comportamento, ou cooperação científica, ou cooperação tecnológica, ou, quem sabe, cooperação militar também, porque vai que usa a tecnologia que é transferida para o Brasil censurar os seus jornalistas, os seus cidadãos, etc. Então o Brasil vai começar a sofrer pressões cada vez maiores e, eventualmente, interrupção de programas importantes até que algo mude no Brasil. Agora, em casos extremos, países membros da OEA foram expulsos da organização, como foi Cuba,
Cuba, por exemplo, depois que se tornou uma ditadura nos anos 50, 60, mas foi um caso muito peculiar e somente porque Cuba também tinha convidado a União Soviética a instalar mísseis em seu território. No caso do Brasil não é tão grave, mas com certeza um relatório como esse pode aumentar a pressão sobre o governo brasileiro, sobre o Supremo Tribunal Federal e eventualmente levar países membros da OEA, como os Estados Unidos, a atuarem contra quem assinou decretos ou documentos que impunham a censura no passado, ou seja, ministros do STF. É por isso também que o entorno do presidente Lula avisou, alertou o ministro Alexandre de Moraes, é melhor não viajar para os Estados Unidos, porque ninguém sabe o que pode acontecer lá. Esses documentos ajudam juízes federais americanos a tomar, ou o governo americano, a tomar decisões do caso. E há um prazo para apresentação do relatório? Não tem prazo, mas obviamente, se o representante da OEA foi enviado ao Brasil por livre e espontânea pressão dos Estados Unidos, que pagam metade do orçamento da OEA, ele não vai poder atrasar muito a entrega desse relatório, não pode atrasar demais. Até porque fica feio para ele, o risco dele perder o emprego dele muito bem remunerado é alto e no final das contas, o governo brasileiro tem quanto a mais? 1 ano e meio de vida útil? Depois disso, quem sabe quem vai governar o Brasil? Mas ele, com certeza, vai querer ficar no emprego dele lá na OEA. Então é melhor soltar esse relatório logo. E é público? É público, está no site da OEA. Perfeito. Deixa eu passar aqui para o Alexandre, que na sexta-feira passada, Alexandre, a gente comentava sobre a futura visita do Pedro Vaca ao Brasil. Agora passou-se aí uma semana, quero ouvi-lo. Pedro Vaca se encontrou com parlamentares, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje com veículos de comunicação. Qual o saldo você faz dessa visita, Alexandre? Bom, eu devo dizer que eu continuo cético. Eu expressei meu ceticismo e continuo cético, né? O Bolsonaro, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro parece que está otimista. Eu gostaria de conversar com o Van Hatten para saber o que ele acha, já que ele está acompanhando todas essas reuniões. Eu sei que ele está levando tudo que foi dito, né? Agora, podia levar só 2 coisinhas, não precisava mais do que isso, só 2, produzidas pelo próprio Supremo. Suficiente, mais do que suficiente. Aquela frase perante a UNE, do presidente do Supremo, que já foi presidente do TSE, da Justiça Eleitoral, né? Eu menciono isso no meu artigo na revista Oeste, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso cabe na cabeça de algum europeu, de algum americano, de que um juiz da Suprema Corte diga uma frase dessas? A frase por si só se explica. Ela é altamente eloquente, ela tem todas as informações necessárias. E depois olhar aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que contém também todos os ingredientes de ilegalidades. Foi baseado num regulamento interno do Supremo que foi derrogado pela Constituição de 88, pelos artigos 127 e 129. A iniciativa cabe ao Ministério Público. Não existe um crime dentro das instalações do Supremo para que houvesse uma suposta investigação administrativa, um inquérito administrativo que não foi. Se tornou um inquérito urbi et orbi, né? E entregou também ilegalmente, não fez nenhum sorteio, não houve nada aleatório, nas mãos do ministro Moraes, que está investigando e processando gente que não tem foro privilegiado, que é da primeira instância, né? Então está tudo irregular. E ele e o Supremo é supostamente a vítima, é o ofendido. Então, o juiz ofendido, investiga, denuncia, lá no início denunciava, né? E aplicava, executava a pena, né? Depois começou a entrar o Ministério Público. Mas isso é suficiente, é só olhar os fatos, o histórico. Não precisa de mais nada, né? Mas ele ouviu todo mundo. Infelizmente não pôde ouvir, não podia a Ponta Grossa para ouvir o Felipe Martins, nem ia, acho que está numa colônia penal, né? Agora o Daniel Silveira também não pôde ouvir, mas ele ouviu os outros que estão sendo indiciados a despeito do que está escrito na Constituição. E não é um escrito difícil de interpretar no artigo 53, né? Eu lembrei outro dia, fez 90 anos
Ives Gandra Martins, que ajudou muito a fazer esse artigo e deixar o artigo muito claro. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões. Não tem um salvo ser, não tem nada. Isso é absoluto, não é relativo, meu Deus do céu, será que não sabem ler? O sujeito pode estar no banheiro da casa dele, sentado no vaso, e omitir opinião, e tem a mesma inviolabilidade, pode falar mal da mãe do Papa, tem a mesma inviolabilidade, está escrito na Constituição, eu sinto muito. Então mudem, chamem, convoquem uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar essa cláusula pétrea, porque é uma cláusula pétrea, né? Então, meu Deus, se a gente começa a relativizar a Constituição, liberdade de expressão, vedação à censura, acabou a Constituição. Isso é muito, 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 muito grave. Agora, infelizmente, vergonha nossa, vergonha caia sobre nós, precisamos de depender do senhor Pedro Vaca, da OEA, para resolver isso, quando o Senado brasileiro tem na mão todos os instrumentos para resolver isso. Bom, e o Pedro Vaca, o representante da Organização dos Estados Americanos, se reuniu na quinta-feira com integrantes da ONG Minha Criança Trans. Por meio do Instagram, a entidade que divulga o discurso de crianças e adolescentes transgêneros confirmou o encontro. Bom, Ana, ocorreu aí mais um encontro com esse emissário da OEA. Eu fiquei me perguntando o que isso tem em relação... A ONG Minha Criança Trans tem a ver aí com a liberdade de expressão. O grupo, essa entidade, se manifestou nas redes sociais e relatou supostos discursos de ódio que estariam sendo publicados nas redes sociais. Enfim, arrumaram um espaço na agenda e conseguiram conversar com o Pedro Vaca também. Mas não acharam espaço na agenda para conversar com o Felipe Martins? Encontraram espaço na agenda para se reunir com ONG que defende criança trans. Vamos combinar que criança trans não existe, né? A gente pode discutir aqui sobre alguns problemas emocionais, psicológicos, mas criança trans, se você fala criança trans, quer dizer que essa criança já está sendo submetida a hormônios para mudança de gênero. Enfim, é um assunto inacreditável, mas o mais inacreditável ainda nessa semana é o Vaca encontrar tempo para se reunir com essa ONG e não com Felipe Martins. Eu assisti a entrevista do Dr. Sebastião ontem e como ele explicou ontem, né? Eles pediram a reunião com essa comissão, que primeiro seria na terça em Brasília, depois seria na quarta em Brasília, depois virou quinta-feira de manhã no Rio e depois virou uma possível conversa por vídeo depois que saíssem do Brasil, talvez, né? Lembrando que o doutor Sebastião e a defesa do Felipe Martins, eles foram os primeiros a solicitar essa reunião. Teve contato por e-mail, teve contato por telefone, teve contato por meio de terceiros, por parlamentares. E aí o mais curioso, Paula, é que desde que eles chegaram aí no Brasil, em absolutamente todas as reuniões, não sei lá no Supremo, né? Provavelmente não, quase todas as reuniões, eles ouviram um nome em comum: Felipe Martins. Felipe Martins. A Branca, agora, no começo do nosso programa, mencionou que eles perguntaram: vocês encontraram com o Felipe Martins? Não tivemos tempo, ou seja, foi mais uma reunião em que o nome de Felipe Martins foi mencionado. E aí, Paula, uma coisa interessante que saiu na imprensa, na Folha de São Paulo, que na segunda-feira o Vaca se reuniu com integrantes da Polícia Federal, de quem recebeu uma cópia da minuta do golpe preparada em 2022 por bolsonaristas.
Em outra ocasião, no mesmo dia, foi ao Supremo Tribunal Federal para uma conversa com o presidente Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. E aí, Paula, a gente começa a tentar entender por que o Vaca fez uma reunião com a Polícia Federal. Nós sabemos que a Polícia Federal, uma comitiva da Polícia Federal, aquela do Shore, ela esteve aqui nos Estados Unidos na época em que o nome do Felipe Martins apareceu, ninguém sabe como, né? Ainda no sistema de imigração, naquela entrada fraudulenta do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. E aí agora o Vaca encontra com a Polícia Federal. O que a Polícia Federal tem a ver com liberdade de expressão no Brasil, né? Acho que fica esse questionamento. E a gente pode até, né, conjecturar, eles não tiveram tempo, muitas reuniões, e depois eles têm que voltar e sentar com a própria comitiva e desenvolver ali o relatório. Agora, não ter tempo para um nome que foi dito a semana inteira por vários personagens no Brasil, parlamentares, e a própria imprensa, Felipe Martins, e não teve tempo de encontrar Felipe Martins. Então, Paula, eu continuo como Alexandre Garcia e como eu disse a semana toda. Eu continuo pragmática, enquanto esse relatório não sair, não dá para a gente esperar muita coisa. Agora, eu conversei com um assessor de um senador importante ontem de manhã e ele disse que assim que o relatório sair, eles vão entrar em contato com algumas pessoas no Brasil para saber se esse relatório está de acordo com a realidade do que está acontecendo no Brasil. Então, Paula, eles podem até fingir que algumas coisas não estão acontecendo e que não tiveram tempo de conversar com Felipe Martins, que está de tornozeleira eletrônica até hoje, não foi condenado, não tem processo nenhum em relação à condenação, continua de tornozeleira eletrônica. Mas, quando esse relatório chegar aqui na nova administração Donald Trump, alguns senadores vão bater, né, ali as páginas desse relatório com aquele relatório de 541 páginas dos Twitter Files Brasil e com o depoimento de muitos parlamentares, como Eduardo Bolsonaro, como Bia Kicis, como Marcel Van Hatten, que têm feito viagens, eles têm vindo aqui para os Estados Unidos e colocado ali de maneira muito clara o que está acontecendo no Brasil. Vai ser... É isso aí, meu povo! Rapaz, esse relatório ainda vai dar o que falar, né? Acredito eu que esse relatório sairá ainda esse mês, né? Deve sair esse mês, não tem porquê desse relatório não sair por agora, né? É algo bem simples de se fazer para quem é capacitado, né? Para quem tem a capacidade, é muito simples. Para um pedreiro, é simples ele colocar um bloco de tijolo, não é? Ele colocar ali. Para um sentador de piso, é simples. Para mim, pode não ser, mas para o cara que vai fazer esse relatório aí, é algo muito, muito simples, muito tranquilo de se fazer. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Se ele vai dizer que vivemos aqui numa ditadura ou não. Ou se ele vai falar que os caras combatem a desinformação. Eu duvido muito que ele faça isso, sabendo que o Donald Trump está lá no controle, que ele pode ser demitido caso ele minta, caso ele invente alguma coisa. Porque todo mundo sabe que o cara que proibiu o homem de viajar até, né? Manteve aí o Daniel Silveira preso após ele ser indultado, induto presidencial, não pode ser revogado do jeito que foi. Ele foi lá, meteu a caneta e dane-se o resto, né? Ele é o dono do Brasil até que chegue alguém mais forte e tome dele. Geralmente é assim que acontece. Foi assim que aconteceu
ao longo dos anos, né? Quando tem um cara que acha que é dono de algo muito grande, né? Que produz muitas riquezas, etc. e tal, gera curiosidade, desperta e ambição em outras pessoas. E aí vem um cara dono de um país, outras pessoas vão falar, rapaz, quem pode articular para derrubar aquele cara ali? É o que está sendo feito, né? Várias pessoas, várias instituições articulando o meio de derrubar o tal ditador aí que bloqueou até as empresas do bilionário Elon Musk. Cedo ou tarde, ele vai cair. A certeza que eu tenho é essa. Ele vai cair, vai. Se é agora, se é daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Que ele vai cair, ele vai cair. Não tem, não tem volta, né? Todos eles se lascam no final da história. Ah, mas o verde lá, o amadurecido, não se lascou. Gente, é incomparável o Brasil com Veneza, né? Não tem nem comparação. Pra gente dar uma analisada, ó. Veneza e o ela é esse pontinho vermelho aqui, ó. Ou esse pontinho amarelo, tá vendo? E esse aqui é o Brasil. Então, não tem comparação, né? Não tem. É surreal. Cabe uns... Ó, vai caber um aqui, 2, 3... Cabe quase 10 Venezuela aqui dentro do Brasil, né? Ó, tem 916 quilômetros. Vê aqui, ó. 916 quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem 8 milhões, né? 510 mil quilômetros quadrados. Então, meu irmão, é outra realidade, né? Não dá para comparar, não. E o novo discurso do Barbudinho, hein? Rapaz, ele falou que ele tá comendo ovo, que ele come ovo de pata, de pato, de avestruz, de galinha, que agora a onda é comer ovo. Jumentinhos dirão que ele está certo. Jumentinhos dirão que realmente temos que comer ovo. Pessoas que têm um pouquinho... agora vamos falar de pessoas que têm um pouquinho de cérebro, vão falar que ele está impondo à população e devemos comer ovo. Ele fala, ele se coloca, né? Nós pobres, nós humildes, nós pobres. Eu queria saber na onde que ele tira que ele é pobre, que ele coloca nós. O homem é mestre narrativo. Nós com coisa que ele é pobre, gente. Ele tem uns 360 milhões de funcionários de terabytes dentro do palácio ali, né? Tem milhares de funcionários lá, tem cozinheiro para cada dia, para não repetir o cardápio, né? Para ter uma comida, um tempero diferente a cada dia, e ele coloca nós estamos comendo ovo, nós pobres, nós humildes. Ah, Barbudinho, poupe desse discursinho furado seu aí, que isso aí só cola pra gadaiada mesmo, né? Não funciona com quem tem um pouco de mentalidade, não. Deputado cobra informação sobre abate de avião venezuelano com drogas. Eita, nem sabia disso. Oposição quer aprovar anistia ainda neste ano, diz deputado. Ainda neste ano, cara, tinha que ser ainda este mês, né? Ainda este ano é algo muito grande. Kataguiri propõe projeto para reverter fim da revista íntima em presídio. Tem que dar revistinha pros caras. Mano, na moral, essa turma aí devia trabalhar para pagar o que eles comem. Eles tinham que trampar, trabalhar, ir por rala, tampar buraco de asfalto, sei lá, fazer cerca de fazenda e colocar uns caras ali para cuidar deles. Põe aquelas correntes aqui, ó, né, algema aqui, ó, que possibilite ele se movimentar e de andar, que não possibilite ele correr, né? Você sabe, na hora que ele for tentar correr, o passo dele não vai dar muito, né? Ele vai conseguir no máximo andar rápido. Impossibilitando o cara de fazer isso aí, tá? Ixi, põe os caras para ralar, ó.
Precisa chegar alguém com culhão aí para pôr esses caras para trabalhar.